A demissão do técnico Tite, eu posso falar aqui para vocês que já está prontinha, está pronta. Henrique, mas por que o Flamengo ainda não anunciou oficialmente, não deu um chega, um basta? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, vem tentando, o próprio presidente agora é quem vai para cima de Felipe Luiz. Felipe Luiz pode sim assumir o comando do Flamengo, mas ainda não deu sim e também ainda não deu não. Felipe Luiz está mantendo cautela para assumir o comando do time principal do Flamengo. Eu vou trazer mais detalhes para você sobre a situação. Tem outros nomes que o Flamengo também já vem pensando, mas esses outros nomes são para 2025 e não para agora. Agora é o Felipe Luiz. É o Felipe Luiz que vai assumir, que pode assumir, inclusive, ainda não deu sim, pode dar um sim a Rodolfo Landim nos próximos dias, nas próximas horas. Vou explicar aqui para vocês. O Flamengo não bateu a meta orçamentária, tá, de 2024. Após a eliminação na Libertadores, ficou aí um furo, né, no planejamento, que se é que tem planejamento, não sei que eu posso falar de planejamento. Eu vou explicar aqui para vocês. O Flamengo deixou de vender aí, né, duas vendas que poderiam ultrapassar realmente o que foi aí planejado para orçamento de 2024 no clube, como a situação de Wesley, Fabrício Bruno. Vou falar também sobre a situação envolvendo eleição presidencial no Flamengo. Teve uma mudança aí na chapa de Rodrigo Duche, que nesse momento o foco deles é esse, né? É a eleição presidencial, principalmente o Landim, porque o Landim quer aquele cargo ali de CEO no Flamengo, quer se manter, né, mandando no Flamengo. O Landim, essa é a verdade, e se o Rodrigo Duche ganhar, ele está garantido. Se o Rodrigo Duche não ganhar, a situação vai ficar um pouco meio, né, complicada pro lado do Landim. Flamengo e Atlético Paranaense amanhã. O técnico Tite ainda no comando, infelizmente, para esse jogo, ainda terá o comando técnico Tite. Até o momento, possa ser que possa mudar nas próximas horas, como eu já falei para vocês. O Tite não está mais no comando, mas o Tite deu o treino de ontem, deu o treino de hoje novamente, e hoje o Tite vai definir o time de amanhã e promete fazer algumas mudanças, mudar basicamente o time por completo para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Na próxima quarta-feira tem um jogo contra o Corinthians pela primeira partida da semifinal da Copa do Brasil. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Vamos começar falando sobre esse jogo de amanhã. Daqui a pouco eu trago essa bomba aí, dessa demissão do Tite, situação de Felipe Luiz. Mas deixa eu começar aqui falando sobre esse jogo, porque ontem aconteceu o treino depois, né, daquela situação terrível na Libertadores do Flamengo. Ontem os jogadores se apresentaram ao CT do Ninho do Urubu. Jogadores que foram titulares contra o Peñarol fizeram um trabalho regenerativo, hoje vão a campo. Já estão no CT do Ninho do Urubu, tocando para valer o último treino para esse jogo. Jogadores que foram reservas treinaram normalmente ontem. E o técnico Tite promete fazer mudanças, né? Ainda, como eu já falei para vocês, ainda está no comando. Infelizmente, espero que a diretoria resolva isso aí o quanto antes, daqui para amanhã. Será que eles vão esperar o Tite ainda realmente até a decisão da Copa do Brasil? Bom, mas para amanhã o Tite promete escalar um time misto para o jogo contra o Atlético Paranaense neste domingo pelo Brasileirão. Jogadores mais desgastados serão avaliados e podem ser poupados para o jogo contra o Corinthians na próxima semana, agora pela semifinal da Copa do Brasil, meus amigos. O que vocês acham realmente sobre esse jogo? O Flamengo deve poupar? O Flamengo deve ir com tudo? O Flamengo deve ou não deve? Lembrando que o Flamengo hoje é o quarto colocado no Campeonato Brasileiro, com 45 pontos. O primeiro colocado é o Botafogo com 56 pontos, 11 pontos na frente do Flamengo. Palmeiras, que é o segundo colocado, com 53 pontos, 8 pontos na frente do Flamengo. E o Fortaleza é o terceiro colocado com 52 pontos, 7 pontos na frente do Flamengo. Tá aí a situação nesse exato momento do Flamengo, né, nessa luta. Não sei se é briga, está brigando nessa luta para se manter ali em cima dos primeiros colocados do Brasileirão. O que vocês acham? Ainda dá
para reverter a situação, dá para o Flamengo. Flamengo, deixa eu ver, que é a 28ª rodada. O Flamengo tem um jogo ainda que não aconteceu contra o Internacional da 17ª rodada, tem um jogo a menos. Num total de 12 jogos o Flamengo tem, né? Porque a 28ª rodada acontece amanhã contra o Atlético Paranaense, com mais um jogo que o Flamengo tem adiado e mais 10 rodadas que faltam para completar as 38 rodadas, 12 jogos que o Flamengo tem. Ainda dá pra gente chegar e brigar por esse título. Se continuar com esse cenário, eu falo para vocês que não dá. Agora, se mudar de pensamento, de poder resolver o problema do Tite logo, talvez o Flamengo possa reagir no Campeonato Brasileiro, né? Já que fica só a Copa do Brasil e o Brasileirão para o Flamengo, infelizmente. Mas vale ressaltar que embaixo do Flamengo, aqui na 5ª, 6ª e até a 7ª, 8ª colocação ali, tem Internacional, Cruzeiro, Bahia e São Paulo, que pode se aproximar e tirar o Flamengo do G4. Então ficar aí ligado nessa situação do Flamengo para o jogo de amanhã. Na verdade, eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Rodolfo Landim está mais preocupado com a eleição presidencial do Flamengo agora, no próximo dia 9 de dezembro, que acontece no final do ano. Por que o Landim está preocupado, hein? O Landim não pôde mais se candidatar, né? Já acabou aí o mandato do Landim praticamente. E ele está apoiando quem? O Dushi. Se o Dushi ganha a eleição agora no final do ano, a presidência do Flamengo, o Landim está com o cargo garantido. Cargo de CEO, que basicamente vai continuar fazendo o que ele sempre fez no Flamengo. Porque o Dushi vai servir apenas de cobaia aí do Landim. Essa é a realidade. E agora a informação que temos, teria aí o lançamento oficialmente, né, marcado para o dia 30 de setembro agora da candidatura de Rodrigo Dushi, nessa próxima segunda-feira. Só que foi mudada aí, trocaram a data e vai ser agora lançada no dia 14 de outubro. O Mauro César Pereira até trouxe aqui o seguinte: sim, 30 de setembro, mais conhecido como a próxima segunda-feira, 4 dias após uma eliminação vergonhosa na Libertadores. Já 14 de outubro estaremos em meio, né, a mais uma data FIFA, menos tenso o clima e tal. O que mais importa para essa gestão Landim é a eleição de 9 de dezembro. Esses comentários de Mauro César Pereira aí faz todo sentido, porque eles não estão nem aí para o Flamengo. Essa é a realidade. Não estão nem aí para o Flamengo. Mas se falando sobre mudança no Flamengo, mudança técnico no Flamengo, de técnico, é o seguinte: a demissão de Tite, eu posso falar aqui para vocês, já está pronta. Tite já está demitido, posso dizer assim, né? Teoricamente, memoriamente, o Tite já está demitido do Flamengo. Não tem mais clima para continuar com o Tite. Mas porque o Flamengo ainda não anunciou oficialmente, não já sentou e já despachou o Tite, despachar o Tite. O Flamengo quer deixar alguém no cargo. O Flamengo quer deixar alguém no cargo. E de início o Flamengo tem alguns nomes sendo pensados para 2025. Como eu já trouxe aqui para vocês, nome como Vojvoda, nomes como Luiz Castro, são nomes pensados internamente para 2025. Mas para 2025 também vai depender muito da eleição de dezembro agora, presidencial no Flamengo. Porque o Landim pode pensar de uma forma em trazer o Castro, o Landim pode pensar em trazer o Vojvoda, mas do lado do BAP, se vencer as eleições, Maurício Gomes de Matos, o Valim Vasconcelos, que também é um candidato que pode chegar forte. No momento o BAP é o mais forte para bater aí de frente com o Dushi, né, que tem um apoio do Landim, Dushi. Mas vai saber a ideia do planejamento dos outros candidatos da oposição para 2024. E nesse momento, a ideia do Flamengo, mais precisamente pressionado por aliados, o Landim vem sendo pressionado para demitir o Tite, e a demissão do Tite basicamente está pronta. E o Landim agora tenta convencer Felipe Luiz a aceitar assumir o comando do time do Flamengo até o final da temporada. Olha só, mas o Felipe Luiz, gente, ainda segue receoso. Eu posso falar assim para vocês porque Felipe Luiz ainda não deu
sim ao Flamengo, mas também ainda não deu não ao Flamengo. A informação que temos é que, mesmo receoso de assumir interinamente o Flamengo, Felipe Luiz vem recebendo inúmeras ligações de funcionários no Ninho do Urubu. Rodolfo Landim tenta convencê-lo. Um dos receios de Felipe Luiz é perder seu cargo no Sub-20 e, além de queimar etapas, Rodolfo Landim vai apelar pelo lado torcedor de Felipe Luiz. Caso Rodolfo Landim obtenha o sim, Felipe Luiz gostaria de conversar com Davi Luiz e Gesso, além de Bruno Spindel e Marcos Braz. O que acontece é o seguinte: Felipe Luiz, ele tem uma linda história no Flamengo, a gente sabe disso, tem um carinho muito grande pelo Flamengo. O Felipe Luiz, além de técnico do Sub-20, além de passar como jogador, foi uma passagem muito bacana pelo Flamengo, o Felipe Luiz também é torcedor declarado e apaixonado pelo Flamengo. E o Rodolfo Landim vai usar isso aí como trunfo, posso falar assim, para tentar convencer Felipe Luiz a assumir o Flamengo até o final do ano. Bom, agora, se depois do final do ano, como fica a situação do Felipe Luiz, né? Como vai ficar a situação do Felipe Luiz? Felipe Luiz continua, Felipe Luiz sai. Para onde vai o Felipe Luiz? O Felipe Luiz também está pensando nessa situação. E outro ponto, Felipe Luiz se aceitar o pedido do Landim, o convite do Landim para assumir o time principal, ele vai querer conversar com Gesso, Davi Luiz e também com Marcos Braz e Bruno Spindel. Por que conversa com Gesso e Davi Luiz, Henrique? Porque os dois jogadores são considerados os dois jogadores mais experientes desse elenco que o Flamengo tem. Dois jogadores que têm pulso, dois jogadores que realmente têm perfil de liderança dentro do grupo. Mas com o Tite, ninguém é líder dentro do grupo. O Tite quer ser líder de tudo, mas na verdade não é líder de nada, não passa, né, a segurança em nada, e o elenco fica desse jeito. E com o Felipe Luiz vai ter o Gesso, vai ter o Davi Luiz junto com ele ali, né, mesmo dentro das quatro linhas, mas vai estar junto com ele ali, realmente fechado com o Felipe Luiz, trabalhando ali junto, né, dentro de campo, passando orientações. O Gesso gosta muito de trabalhar com a garotada, jogar junto com a garotada. O Davi Luiz também é outro jogador que descarta comentários em relação a essa situação. E o Felipe Luiz tem essa visão. E a conversa com o Marcos Braz e o Bruno Spindel é justamente sobre esse elo que ele vai formar junto com o elenco. Felipe Luiz quer chegar assim e já ganhar o grupo para ele. Felipe Luiz não vai ser esse negócio de estar X, B, não. E outra coisa, né? Tem a situação aí envolvendo jogadores, Gabigol, tudo e muito mais, que pode continuar no elenco, dependendo se o Felipe Luiz ficar, né, para 2025, ele pode sim querer a permanência de Gabigol. E ele sabe o potencial de Gabriel Barbosa e outros jogadores. Só que ninguém está jogando nada. Arrascaeta, De La Cruz, vem recebendo inúmeras críticas por conta do Tite. E a gente sabe disso. Todos nós sabemos disso. Mas o que vocês acham? É um momento para o Felipe Luiz assumir o comando do Flamengo? Realmente o Felipe Luiz está certo? Pensar, será que esse momento? Será que, né, com esse cenário tão, esse turbilhão que está acontecendo, será que vai ser o momento para mim? Como é que fica depois do final da temporada para 2025 Felipe Luiz? Que já saiu do Sub-20, será que vai voltar para o Sub-20 ou não? Complica, né, gente? O que você acha? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas vamos resolver a situação do Tite, quem vai, quem não vai o Felipe Luiz, quem vai, não vai. Tem que tirar o Tite daí, essa é a verdade. O Flamengo não bateu o orçamento planejado para 2024. E com isso o Flamengo precisa ainda de 60 milhões de reais para bater essa meta de vendas. Ou seja, o Flamengo, gente, após a eliminação da Libertadores, o Flamengo tomou conta de o planejamento foi pelo ralo. Essa é a verdade. O Flamengo deixou de vender Fabrício Bruno por 100 milhões de reais. O Flamengo deixou de fazer a maior venda da história de um lateral direito do futebol brasileiro, que foi a de Wesley, por quase 130 milhões de reais. Que planejamento, né, diretoria? Que planejamento. Agora tá aí com um furo do orçamento de 60 milhões de reais que precisam ser encaixados para fechar esse orçamento. E agora, o que fazer? Eliminado, a expectativa, né, o planejamento foi para chegar à semifinal da Libertadores,
não chegou por conta da teimosia. Agora não dá mais para vender jogador agora, porque as janelas estão todas fechadas. Só a partir de janeiro, né? Só a partir de janeiro. Tomara que o Landinho pegue suas... Eu não sei se o cara... Eu vou falar uma coisa para vocês. No lado orçamentário, né? Finanças, o Landinho entende pra caramba. Agora, quando o lado é esportivo, é zero entendimento, na minha opinião. E ponto final. Então vamos ver o que deve acontecer. Amanhã tem Flamengo e Atlético Paranaense. Independentemente, o Flamengo goleia de 10-0 o Atlético Paranaense. É claro que não vai acontecer isso. Mas mesmo o Flamengo vence o Atlético Paranaense, com todo respeito, o Atlético Paranaense, que também não vem numa situação muito legal, pior que o Flamengo, o Tite tem que ser mandado embora. E essa demissão que já está basicamente pronta, pega, joga, manda ele assinar, paga essa multa dele, que de toda forma vai ter que pagar, ele ficando ou não, não vai dar jeito no Flamengo coisa nenhuma. Então já que não vai dar jeito, manda embora, paga mesmo, vai embora, quanto mete o pé. Essa é a verdade. Mas fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Vou seguir focado com tudo. Daqui a pouco eu volto com mais informações. Nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.